está aqui conosco o nosso querido irmão presbítero Adervan, lá do Avivamento Bíblico. Ele já esteve aqui uma vez e os nossos ouvintes gostaram muito da mensagem dele e nós convidamos ele novamente. Boa noite, irmão. Boa noite, paz do Senhor aos irmãos, a todos os ouvintes. Eu quero nessa noite agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com os amados ouvintes. Quero falar nesta noite a respeito do livro de Jonas. Estarei fazendo a leitura no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Jonas, diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou o navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O livro de Jonas é um livro do Antigo Testamento e é um livro missionário. É um livro missionário do Antigo Testamento. Esse profeta do Senhor era um homem que recebeu uma mensagem para levar a um povo. Mas, ao invés de cumprir o mandamento do Senhor, obedecer a palavra que Deus havia falado a ele, a palavra fala que ele fugiu da presença do Senhor. E aqui fala que ele achou uma embarcação, desceu a Jope, entrou numa embarcação, desceu para um porão e ali ele dormiu um sono profundo. De repente, o navio começa, por causa da tempestade, começa a bater naquela navegação, e eles com medo, e ali cada um começou a clamar ao seu Deus, mas o profeta Jonas estava dormindo no porão, conforme diz a Bíblia. Chegando um homem para ele, o despertou e falou para ele também clamar ao Deus dele, porque muitos estavam perecendo, e por pouco já a embarcação já ia naufragar. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, para você, para mim, para todos os ouvintes, é que muitas das vezes o Senhor coloca-nos uma missão especial. O Senhor nos chama para uma obra, o Senhor nos capacita, o Senhor dá unção, revela o teu Espírito Santo, mas muitas das vezes nós fugimos do que o Senhor tem em nossa vida. E se você nessa noite que está ouvindo esta palavra, e você está nessa situação, Deus tem colocado algo a você, mas você não tem feito conforme a vontade do Senhor, esta palavra é para a sua vida. Jonas estava no porão dormindo, enquanto muitos estavam a ponto de morrer. Muitas vezes, muitas pessoas estão, às vezes, quase que morrendo, se perdendo em desespero, em angústia, aflição, e você tem a solução para estas pessoas. Deus colocou nas suas mãos o remédio para entregar a estas pessoas. Jonas estava dormindo e muitas pessoas estavam morrendo, e o motivo e a culpa era dele. Qual é a obra que Deus tem colocado nas tuas mãos? A palavra fala que o sono de Jonas era um sono profundo. Será que você também está dormindo? O seu sono é profundo? Você já está cochilando? Você já está descendo para o porão? Você tem se preocupado realmente com as pessoas que estão se perdendo? E o chamado de Deus na sua vida está parado por pura negligência e desobediência sua. Muitos estavam morrendo e Jonas dentro do porão dormindo. Quando ele é despertado,
Ele vai até em cima, e eles fazem um interrogatório, pergunta para ele de onde que ele veio. Ele falou que temia o Deus do céu, que criou o céu, o mar, a terra. E ele confessou ali e falou que todo aquele problema era por causa dele. Muitos estavam perecendo por culpa dele. E ele, quando ele entrou naquela embarcação, ele não teve cuidado sequer de falar a respeito do caminho, de falar a respeito de Deus verdadeiro para uma única pessoa. Se talvez ele tivesse falado pelo menos para uma pessoa, talvez essa pessoa estaria clamando certo. Mas ali eles estavam desesperados, mas eles não sabiam, porque eles não tinham o remédio, porque o remédio estava na mão de Jonas. E de repente eles jogam Jonas no mar, um grande peixe engole Jonas e vai para o fundo do mar. Até este momento, a palavra de Deus nos revela que a vida de Jonas era uma vida de queda. A palavra fala que ele desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar, desceu para dentro do peixe, e com o peixe desceu para o fundo do mar. Uma vida de queda, porque ele não atendeu o chamado que Deus tinha na vida dele. Será que como tem sido a sua vida? Se você tem desobedecido à voz do Senhor, se você não tem cumprido a palavra que Deus enviou a você, se você não tem obedecido e feito a obra dele, saiba de uma coisa também: assim como a vida de Jonas foi uma vida de queda por causa da desobediência, se você viver uma vida de desobediência, a sua vida também é uma vida de queda. Mas se você nessa noite ouvir a palavra do Senhor e falar e levar a sua oração a Deus e falar: Senhor, eu vou cumprir, eu vou fazer o que o Senhor tem na minha vida, Deus reverte a sua situação. Porque um grande peixe engoliu Jonas, foi para o fundo dos mares, mas ali ele elevou, clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua voz. O Senhor ouviu a oração dele. A primeira coisa na vida de Jonas que começou a subir foi a sua oração. A primeira coisa que tem que se erguer na sua vida, se essa palavra fala bem com você, está falando ao seu coração, porque também, como Jonas, a tua vida tem sido às vezes uma vida de fracasso, de queda, de derrota. Se esta palavra tem falado com você, saiba que a vida de Jonas só começou a reverter quando a oração dele subiu a Deus. A primeira coisa que tem que subir diante de Deus é a sua oração. Se você nesta noite orar a Deus e fazer um concerto com Deus e falar: Senhor, eu vou fazer a obra que o Senhor colocou na minha vida. Se nesta noite a sua oração subir a Deus, a sua vida também começa a dar uma reviravolta. Quando a oração de Jonas subiu a Deus, Deus deu ordem àquele peixe, e aquele peixe lançou Jonas para fora. E ele, tendo lançado,